Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal, primeiro vídeo de 2026, já desejo um feliz ano novo a todos e bora trazendo aqui mais uma vez a central do mercado, o Corinthians que quer contratações, bora ver tudo aqui nesse vídeo, Corinthians de olho no Michael do Flamengo, comenta aqui, você aprova essa contratação, acha que seria uma boa? Comenta aqui nos comentários a sua opinião, sem mais enrolações, bora ver as novidades do mercado da bola do Timão, bora pro vídeo, galera. Não existe. Agora, são Palmeiras deve assinar hoje com o Marlon Freitas e pode ser a grande novidade dessa reapresentação no domingo. E o Corinthians, esse vai precisar esperar um pouco. Digamos que ele está enchendo a barrinha, afinal de contas, precisa pagar o transfer para começar a ir para o mercado. E a previsão disso é para segunda ou terça-feira. Aí sim, ele vira protagonista do nosso central do mercado. Emanuel acertando todas, muito bom, que legal. Isso, quando ele aparece aqui, a turma do central do mercado, você sabe que é para confirmar, você pode confiar. Rapaziada, o ano já começou e neste sábado, dia 3 de janeiro, já acontece a reapresentação do elenco. Foi muito rápido, né? Olha, a gente cobra esses caras o ano inteiro, tô até com dó, viu? A gente sabe, tem a folga não, férias, né, que aconteceu na metade do ano com a Copa do Mundo de Clubes, então será uma parte das férias na metade do ano agora e depois no final da temporada, uma temporada que do Corinthians foi esticada, né, até o dia 21 de dezembro, outras equipes terminaram ali pelo dia 7 com o término do Campeonato Brasileiro, mas Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Fluminense estavam envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil e esticaram um pouquinho. Mas, por exemplo, equipes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes também acabaram não conseguindo dar férias para os seus atletas, enquanto que o Corinthians, por exemplo, conseguiu por não estar na competição. E aí emenda, né, o calendário e na metade do ano, durante a Copa do Mundo, não para aqueles que forem convocados, mas o restante terá uma parte das férias também computada, são 40 dias praticamente, né? A gente está falando de uma Copa do Mundo a maior da história, com 48 seleções, então vai dar para compensar essas férias. Mas, poxa, emendar uma temporada na outra não é fácil. Os caras já chegam nesse sábado e Marcelo Paz, o novo executivo de futebol, já chega hoje, sexta-feira. Ele mesmo me contou, chega o dia 2 e aí sim começa a trabalhar no CT Joaquim Grava à espera da delegação, né, do elenco de jogadores que chega no sábado e aí sim ele será apresentado juntamente a todos ali, né? Mas ele começa já a trabalhar efetivamente de forma presencial e tomar algumas definições, que a gente já sabe, né? Jogadores que encerraram o contrato, né, que ele precisa saber o que vai fazer, o mercado da janela de transferências, a questão do transfer ban, a questão operacional. E aí preciso dizer para vocês que, inclusive, ele já fez 2 contratações, mas assim, contratações que acabaram saindo do CT Joaquim Grava, contratações mais administrativas, porque um profissional que é o Zeca, o José Carlos Freitas, ele vai para o Inter acompanhar o Fabinho Soldado, e o Hamilton Correia está indo para o Cruzeiro, onde está o Bruno Spindel, que era o cotado inicialmente para atuar no Corinthians. O Marcelo Paz contratou o Thiago Aires, um executivo de operações no Fortaleza, para ser uma espécie de braço direito dentro da área administrativa, junto ali com os departamentos jurídico, financeiro e tal. Ele vai precisar de pares, né, para trabalhar com ele. A gente sabe que a responsabilidade de um executivo de futebol num clube do tamanho do Corinthians ela é gigantesca, ainda mais se ele tiver que estar presente no vestiário no dia a dia. Então essa parte operacional ele vai, obviamente, ser o comandante, mas ele vai precisar de delegar funções, digamos assim, né? O Thiago Aires substitui o Zeca. E o Júlio Manso, que era supervisor lá no Fortaleza, ele chega para cuidar do setor de logística, ele substitui o Hamilton. Então o Júlio Manso e o Thiago Aires são os novos profissionais aí, contratados já pelo Marcelo para ajudar ele em todo o processo ali no comando do futebol do Corinthians. Tem outras questões aí que ele vai começar a resolver a partir de agora, que a gente vai começar a conhecer o trabalho do Marcelo e ele vai ter que aparecer de forma imediata, porque o tempo corre, o Corinthians precisa se mexer, tem muitas questões a serem definidas e acho até que agiu rápido, né? O Fabinho foi lá para o Inter e tal, o Marcelo chegou já, começou a trabalhar em reuniões virtuais e agora chega de forma presencial. Eu preciso falar com vocês do primeiro desafio do ano que tem o Corinthians, que eu não tive tempo de falar. A Supercopa foi definida com data e local
1º de fevereiro no Mané Garrincha. E o curioso disso tudo é porque a ideia da CBF inicialmente era abrir a temporada, dia 24 de janeiro, porque o Brasileirão começa dia 28, os estaduais agora dia 10 já, né? Mas como o Brasileirão, o calendário da CBF começa dia 28, a ideia era ter a Supercopa entre Corinthians e Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, abrindo a temporada dia 24. Não foi possível, por uma questão de data, logística e tudo mais. A partir do momento que o Brasileirão começar, o Brasileirão vai ser meio de semana e os estaduais no final de semana. Vai ser uma loucura, gente. Se preparem. Então, neste final de semana, 1º de fevereiro, por exemplo, o Corinthians teria um encontro com o Capivariano pelo Paulistão no dia 31, no sábado. Esse jogo vai ser remanejado, assim como o Flamengo, que enfrentaria a Portuguesa Carioca, também no sábado de 31. Esse jogo vai ser remanejado e os dois vão se enfrentar no Mané Garrincha, com ingressos destinados 50-50. A gente sabe que Brasília é um local em que os flamenguistas, né, costumam preencher bastante, né, o Mané Garrincha, ou seja, é um local em que o torcedor do Flamengo se faz presente, né, pela região em si. Brasília tem muitos torcedores do Flamengo, mas a gente sabe também que a Fiel é espalhada pelo Brasil da mesma maneira e que dá o seu jeito para aparecer. O Corinthians, tem uma informação, chegou a solicitar que o jogo fosse no Maracanã. E o Flamengo não quis. Curioso, né? Não sei se pelo fato do Corinthians ter ganhado um título recente lá no próprio Maracanã, né? Mas enfim, o fato é que, sobre o Vasco da Gama, o fato é que agora contra o Flamengo, a gente sabe que a torcida do Corinthians, em menor número muitas vezes, ela consegue fazer um barulho absurdo. Vocês imaginem o Flamengo teoricamente jogando em casa num 50-50. E tendo aquele risco, né? De daqui a pouco, se você perde o título, meio que dá aquela carimbada no seu estádio. Não sei se foi por isso. Tô só especulando. Mas é estranho, né? Porque seria muito mais conveniente para o Flamengo jogar no Maracanã. Eles não quiseram. Campo neutro, Mané Garrincha, 1º de fevereiro, data e local definidos aí para Supercopa do Brasil. É o primeiro desafio do ano, do Marcelo Paz, do Corinthians, do Osmar Stabile, do Dorival Júnior, né, para começar a temporada com um título sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Seria uma grande arrancada em termos de confiança para você começar o ano super bem. E acho até, não é passar pano não, mas eu acho que a perda de um título, dependendo de como acontecer, também não mancha a temporada, porque a gente está falando de um título simbólico, né? Uma partida só, um jogo único, em que se você ganha, super valorizado, mas se você perde, né? Desde que você gere um enfrentamento, eu acho que tá dentro da normalidade. E vamos lá, o Flamengo é favorito pelo time que tem, elenco, por ser o campeão brasileiro, acho que estamos de acordo com isso. Isso não significa que o jogo já está decidido, né? Um jogo único, então, a gente sabe como o Corinthians cresce nessas situações. Mas estamos falando também de férias no meio do caminho. Então, de que maneira física também chegam os dois, tá? Não só o Corinthians. Chegam os dois times para essa disputa. E já vamos ter alguns jogos do Paulista ali antes disso e tal. Então, vai ser bacana observar. Vamos falar sobre o Transferban, que tem muita gente perguntando. O da FIFA, relacionado ao Félix Torres, Santos Laguna, 40 milhões de reais. O Corinthians quer pagar nos próximos dias, não definiu ainda, mas a gente já falou aqui que dia 5 abre a janela, segunda-feira, então até lá é bom que resolva. Se não resolver, não vai conseguir contratar. Então vai ter que resolver até segunda-feira. É mais uma missão. O Marcelo Paz não é bem a função dele, né? Mas como ele é o cara que também vai ter a função de contratar, é ele quem vai fazer pressão e o Corinthians não contratou um executivo desse porte para não contratar de novo, né? Então vai ter que resolver e agora tem dinheiro em caixa, mesmo com os problemas financeiros do clube, ganhou o dinheiro da Copa do Brasil, tem da Liga Forte União, que o Marcelo Paz é presidente inclusive, tem empréstimo entrando, então vai ter dinheiro para derrubar o Transferban. Só que tem o da CBF, que a gente já falou aqui nos últimos dias, não sei se vocês pegaram muito, mas sim, são 2 Transferbans. Tem o da FIFA e tem o da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que por exemplo, a dívida com o Cuiabá, que está em 18 milhões de reais lá do Ranieri, mas tem outras dívidas com outros clubes. Esses clubes acionam a CBF reúne todos os credores do Corinthians lá, o valor total que o Corinthians tem de débitos é 76 milhões de reais. Esses 76 milhões de reais, o que a CBF faz com o Corinthians? Você vai me pagar então para que a gente
tenha uma política da boa vizinhança aqui no futebol brasileiro, você vai me pagar em 24 parcelas trimestrais com um determinado valor lá, 7 milhões, uma coisa assim. 24 parcelas trimestrais em 6 anos. Pô, isso aí para um clube de futebol é muita mãe, tá? O que aconteceu? Nas 2 primeiras parcelas, o Corinthians simplesmente pagou com atraso. Então, a primeira parcela vencia no dia tal lá, o Corinthians pagou depois. A CBF não gostou. Foi a segunda, deixou passar o prazo, foi lá e pagou de novo. Aí a CBF falou o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu já fui legal com você, eu já fiz aqui, pô, te dei uma prestação suavezinha pra você pagar, pra não ter problema, pros clubes aqui não ficarem me enchendo os pacová aqui, então o negócio é o seguinte, chega, pum, transfer ban. Enquanto vocês não mudarem a postura, vocês não podem registrar jogadores dentro das minhas competições aqui dentro da CBF. Foi isso que a CBF fez com o Corinthians. O Corinthians mostrou o comprovante, mas eu paguei. Sim, mas vocês estão pagando com atraso. Então, se vocês não demonstrarem que estão com outra postura de que vocês vão pagar bonitinho, não tem acordo. E aí, a informação que chega é que o Corinthians quer pagar antes do vencimento da terceira, que é no dia 17 de janeiro agora de 2026. Para justamente sinalizar, desculpa, o que aconteceu passou, ficou em 2025, a gente realmente atrasou e tal, mas a terceira agora eu tô pagando antes, inclusive, derruba esse negócio aí para eu poder registrar jogadores na janela, vou derrubar o da FIFA também, tô pagando minhas contas, devo, não nego, pago quanto puder, tipo isso, é o que vai acontecer, o Corinthians quer fazer isso para tentar estabilizar essa questão com a CBF e aí depois tem que resolver a questão com a FIFA. É fácil, né, gente? Meu Deus do céu, 2026 chegou, ano novo, velhos problemas, mas pelo menos tem dinheiro em caixa para circular. O Corinthians não resolveu a vida dele, muito pelo contrário, mas tem dinheiro para girar, circular e projetar um ano que tem muita coisa, Supercopa, Libertadores, e aí? Vai contratar? Vai ter que contratar. E o Marcelo Paz vai ter muito trabalho pela frente. Nos próximos dias a gente vai detalhar muito mais aí o trabalho do novo executivo e projetar muito mais a temporada do Corinthians. Beleza? Passaram bem o ano novo? A virada de ano? Legal? Já começou, né? Tem jeito. Inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito, meu muito obrigado mais uma vez por todo o carinho da audiência. Deixa aquele like também que me ajuda e eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu? Galera, e o Corinthians tá de olho aí na contratação do Michael. Pessoal, trazendo para vocês aqui a primeira informação de 2026. O Corinthians que tá de olho aí em reforços no mercado da bola e tá com o Michael no radar aí. O Michael que atualmente está no Flamengo, não tá num bom momento, é reserva lá e quase não joga, né, na equipe, então o Flamengo tá de olho em vender ele, quer recuperar o prejuízo, então o Corinthians também tá de olho em contratar ele. Não sei como é que seria, se seria empréstimo, seria venda, mas eu acho que era um bom reforço, né? A gente sabe que o Michael é muito bom de bola, tem 29 anos de idade, tá numa baixa terrível lá, né? Porque não tem como ele jogar de titular, né, cara? O Everton Cebolinha, que tá numa fase extraordinária, é reserva. Quem dirá o mero Michael, né, galera? E eu acho que aqui ele daria certo, ter áreas novos, né? Então, e vamos ver um pouquinho aqui como é que tá essa temporada dele. Eu acho muito importante sempre ver o histórico de lesão que o jogador tem, porque é algo que pode atrapalhar bastante na passagem, né? Imagine ele chegar aqui e só ficar lesionado. Vamos ver aqui. O Michael, ele começou a carreira pelo Goiânia, né? Começou em Monte Cristo, na verdade, aí foi para o Goiânia, ficou ali em Goiás mesmo, até que em 2020 ele foi vendido para o Flamengo. O Goiás vendeu ele por 7,50 milhões de euros. Aí ele, galera, ficou no Flamengo de 2020 até 2022, quando o Flamengo vendeu para o Al Hilal por 7,60. Isso. Vendeu por 7,60 milhões de euros. E aí ele ficou lá 2 anos e aí ele veio para o Flamengo a custo zero. E agora pode estar deixando aí o clube carioca. Vamos ver o histórico de lesão dele. Como é que foi, né? Ele é um jogador que tem poucas lesões na carreira, né? Teve 3 lesões, porém foi com muitos dias, né? Aqui mesmo, esse ano que passou em agosto e julho ali,
ele teve uma lesão que durou 47 dias e ele acabou perdendo 12 jogos. E é complicado, hein, cara? Muitos jogos aí. Totalizando, ele perdeu aqui 12 mais 5, 17. Não, 12 mais 5, 17, 17 mais 8, 25. Complicado, hein, cara? 25 jogos ele perdeu aí, só em 2025, né? Então, é um pouco estranho essas lesões dele aí. Engraçado que é 2 na coxa, né? Sinal que às vezes, se jogar muitos jogos, ele pode acabar sentindo. Mas enfim, qualquer jogador tá sujeito a esse risco, né? O que vocês acham, galera, dessa contratação? Michael, que é muito vitorioso na carreira, né? Praticamente a maioria dos títulos foi pelo Flamengo, 3 Carioca, 1 Libertadores, 1 Recopa da Sul-Americana, ganhou 3 Supercopa do Brasil, 2 Brasileirão, 1 Copa do Brasil, 1 Derby of the Americas Champions e uma Challenge Cup Champion com o Flamengo. E aí aqui ele teve também outros títulos, né? 6 títulos com Al Hilal. Foi 2 Saudi Cup Winner, duas vezes campeão da Arábia Saudita e 2 vezes campeão da Saudi Super Cup Winner. Cara, esses nomes em inglês confundem tudo, meu Deus. Enfim, foram muitos títulos na carreira, né? Então, quem sabe ele não vem aqui também conquistar alguns títulos. Ele tem 1,66, baixinho, mas é um cara muito bom de bola que corre, né? E gosta de driblar bastante. Vale no mercado, vale 3 milhões de euros, é um dinheiro um pouco alto. 3 milhões de euros daria o quê? Vamos supor que tá 5 milhões, ou vamos supor que tá 5 reais o euro, 15 milhões de reais ele vale atualmente. É um dinheirinho tanto, né, para vender. Eu acho que o Flamengo poderia ir, né, cara, emprestar ele, seria o ideal para todos. Que aí vai que aqui no Corinthians ele se valoriza. Dependendo, se ele se valorizar bastante, ele volta de empréstimo para lá, o Flamengo vende. O Corinthians teria que arcar somente com salários. Bora ver o que vai acontecer, né? Não estou muito confiante, porque todos os anos tem especulação dele aqui no Corinthians, então eu já até me acostumei em ser especulado e não vim. Então não vou me empolgar, vou ficar só de olho aqui, né? Ver se o Corinthians vai contratar ele mesmo. Se contratar, excelente. Eu acho que vai vir para somar. Um jogador que na posição dele o Corinthians está muito carente. Tem apenas alguns jogadores da base, né? Temos ali de ponta mesmo só o Vitinho, Dieguinho, Kaique. Tem um Carrilho que é volante e que faz aquela ponta ali, mas é um cara que já tá velho. Ele não consegue correr muito. Então, ponta mesmo correria que a gente tem é só Vitinho, Dieguinho, Kaique. É só esses, cara. Então é preocupante, né? Imagina você jogar contra um time que é muito recuado, muito fechado, tiver um contra-ataque e for só jogador lento, já era. Agora se for um contra-ataque com jogadores velozes, é fatal. Imagina o Corinthians no contra-ataque, Garro armando a jogada ali, Vitinho de um lado, Michael do outro. Cara, qualquer um dos dois que o Garro tocar vai dar bom. Agora se for um cara lento já atrapalha, vai deixar a transição lenta e acaba perdendo a oportunidade. Comenta aqui, galera, o que vocês acham da contratação do Michael? É uma boa? Ou vocês acham que não vale a pena? Já tá com 29 anos de idade? Vocês acham que é alto o salário? Atualmente ele recebe um pouco mais de 1 milhão lá no Flamengo. E claro, se ele vir para o Corinthians, ele vai ter que diminuir esse salário. Porque Deus me livre, pagar mais de 1 milhão tá doido. Tem que ser um jogador craque mesmo. Vamos ver aqui, né? Tomara que se der certo, ele ajude bastante a nossa equipe. O Corinthians que vem para 2026 com tudo, né? Tá em todas as competições, literalmente. Tá no Paulistão, tá no Brasileirão, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e também tá na Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 1 de fevereiro. Será que o Timão vai ganhar, hein? Tomara que dê certo. Imagina começar o ano já vencendo o título. Imagina começar o ano ganhando Paulistão e Supercopa do Brasil. É o ano dos sonhos para os corintianos. Comenta aqui abaixo se você aprova essa contratação e se você está animado para a temporada de 2026. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.